1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, diz assim. É o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então vamos lembrar um pouquinho aqui da situação de Timóteo quando ele recebe esta recomendação do apóstolo Paulo. Primeiro a gente sabe, lendo o apóstolo Paulo, que ele era jovem, um homem jovem, mas ele não era tão jovenzinho assim. Ele já estava seguramente na casa dos seus 30 anos para cima. Hoje, quando a gente fala de jovem, a gente normalmente pensa em pessoas aí com seus 18, talvez 20 anos de idade, mas não era o caso de Timóteo. Nos dias de Timóteo, em que as cãs, quer dizer, os cabelos brancos, os homens mais maduros, os homens mais velhos, eram mais reverenciados na sociedade, um moço de 30 e poucos anos ainda era considerado jovem. E era mais ou menos essa a idade dele quando ele recebe essa carta. E digo mais, ele era jovem e também experiente, ele não era alguém inexperiente. Timóteo, nessa altura, já tinha realizado várias viagens missionárias importantes, inclusive algumas delas acompanhando o próprio apóstolo Paulo. Ele já havia sido encarregado para ser pastor de uma igreja, a igreja de Éfeso. Era alguém que já tinha a responsabilidade de ensinar uma congregação inteira. E, portanto, é alguém que já tinha bastante experiência, alguém que já tinha rodado alguma coisa na vida. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a gente, está dizendo para Timóteo, que a maneira como as pessoas veem a vida dele é importante. E esse é um primeiro ponto para o qual eu quero chamar a sua atenção. Veja o que ele diz, que ninguém despreze a tua mocidade. Então, nesse ponto, o que ele está dizendo é que a opinião dos outros a nosso respeito tem peso, sim, importa. E eu digo isso porque muitos, e talvez isso seja mais comum entre os jovens, tem aquela coisa de dizer, eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Já ouviu alguém dizendo isso? Talvez você já tenha dito isso. Não me importo o que fulano diz de mim. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que isso é importante, sim. Pode parecer legal dizer isso, pode parecer autônomo dizer isso, pode parecer másculo dizer isso, mas isso não é bíblico. Esse tipo de ideia de que a gente não se importa com aquilo que dizem da gente é resultado de um tipo de individualismo que, aliás, infectou a nossa sociedade e, penso, essa nossa geração atual de uma maneira que é assustadora, espantosa. E então essa ideia do individualismo vai dizer assim, se eu estou bem comigo mesmo, não importa o que as pessoas pensam de mim. Mas essa ideia, ela é errada. Ela é narcisista, ela é egoísta. Porque é uma ideia que não olha para o outro, não olha para o próximo, não olha para fora. Não olha para o efeito que a vida da gente produz na vida do outro. E o apóstolo Paulo está ensinando que a vida da gente produz efeitos, ela gera influência sobre o próximo, sobre o outro. E por isso o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos sim nos importar com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Não no sentido de criarmos uma autoimagem que seja falsa, que, aliás, é um problema muito sério nos nossos dias também. Não é? Hoje a gente tem uma camada forte da nossa sociedade, e eu diria que, especialmente entre os mais jovens, de introjetar um tipo de imagem fictícia, não é? Que é exibida nas redes sociais e que, de alguma maneira, só favorecem a vaidade da gente. Não é? E muitas vezes essa imagem que a gente introjeta e que a gente depois vai exibir, ela não é verdadeira, ela é falsa. Não é? Talvez por necessidade de validação das pessoas, por insegurança que a gente tenha, é possível que a gente se veja tentado a fazer alguma coisa assim,
Obviamente não é disso que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo e a todos nós. Não, o que ele lembra a Timóteo é que ele vive em comunidade, ele vive no meio do povo de Deus, ele vive na igreja. E ele está ensinando ainda mais que ele, Timóteo, tem responsabilidade para com o seu próximo. Ele tem responsabilidade para com o outro. Nós que vivemos nessa sociedade tão individualista, às vezes deixamos de perceber isso. Nós não temos um senso de pacto nas relações que a gente tem, de modo que a gente perde de vista a responsabilidade que a gente tem para com o próximo, para com o outro. Paulo sabe, o apóstolo, que as pessoas invariavelmente terão algum tipo de opinião sobre a gente. E ele quer, então, que Timóteo transmita às pessoas uma impressão que seja verdadeira, autêntica e cristã. As pessoas que estão perto dele. Sabe por quê? Porque é assim que a gente ajuda as pessoas a alcançar também maturidade. O apóstolo Paulo está dizendo que se Timóteo for uma pessoa madura, ele vai abençoar a sua própria comunidade, vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor, como uma boa influência, como um bom modelo. E é precisamente isso que o apóstolo Paulo diz aqui. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que ele não deve ser desprezado pelos outros. Quer dizer, as pessoas precisam olhar para ele e reconhecer nele um modelo a ser seguido, um padrão. Veja, ele está dizendo exatamente isso. Pelo contrário, torna-te padrão. Sabe o que é um padrão? É um molde. A ideia de padrão aqui é literalmente de um molde, como de um carimbo. Algo que deixa uma impressão exata. Um modelo.